Antes de elevarmos nossa voz em oração, é importante aquietar o coração e permitir que a palavra de Deus nos alcance primeiro. Quando silenciamos por um instante, abrimos espaço para que Ele fale conosco. A Escritura nos lembra, em Mateus 5:45, que Deus faz o sol nascer sobre bons e maus e envia a chuva sobre justos e injustos. Isso revela algo profundo sobre quem Ele é, um Pai constante, generoso e fiel, mesmo quando o mundo é instável. A bondade de Deus não depende do comportamento humano, nem muda conforme as circunstâncias, ela flui da sua própria natureza. A mesma mão que traz dias de luz também permite dias de chuva, e ambos fazem parte do seu cuidado amoroso. Há momentos em que tudo parece avançar com facilidade. Portas se abrem, o coração se alegra, as orações parecem ser respondidas rapidamente. Nesses dias, somos convidados a agradecer, a reconhecer a graça e a celebrar sem culpa. Mas a palavra também nos alerta para não deixar que o conforto nos torne distraídos. A prosperidade, quando não vigiada, pode afastar o coração da presença de Deus. Por isso, os tempos bons não são um sinal para relaxar espiritualmente, mas um convite para amar mais, confiar mais e permanecer perto. Que hoje você receba essa verdade com humildade. Deus está presente tanto no sol quanto na chuva, cuidando de você em cada detalhe da sua história. E quando os dias deixam de ser claros e o céu parece carregado, é comum o coração se encher de perguntas. Nesses momentos, muitas pessoas interpretam a dor como ausência de Deus, mas a palavra nos mostra exatamente o contrário. O Salmo 34 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Há batalhas que não escolhemos travar e lágrimas que chegam sem aviso. Ainda assim, nenhuma delas passa despercebida aos olhos de Deus. Ele não desperdiça a dor de ninguém. Os tempos difíceis, embora desconfortáveis, têm o poder de aprofundar a fé e moldar o caráter. A carta de Tiago nos ensina que as provações produzem perseverança e a perseverança nos conduz à maturidade espiritual, assim como a chuva amolece a terra endurecida. Os desafios podem suavizar áreas do nosso interior que ficaram rígidas com o tempo. Eles fazem nossas raízes descerem mais fundo em Deus, buscando sustento onde realmente importa. A vida não é feita apenas de celebrações, ela também inclui travessias silenciosas, noites longas e dias de espera. Um dia estamos agradecendo por uma bênção, no outro estamos tentando respirar em meio à preocupação. Ainda assim, o chamado não é buscar Deus apenas quando algo dói, mas caminhar com Ele diariamente. Cada estação, fácil ou difícil, é uma oportunidade de crescer em intimidade, confiança e dependência verdadeira. Deus nunca desejou ser apenas um socorro de emergência para os momentos de desespero. O plano dele sempre foi caminhar conosco em todos os dias, nos detalhes simples e também nos desafios profundos. Jesus afirma em João 15 que, sem ele, nada podemos fazer, não como uma repreensão, mas como um alívio. Essa verdade nos liberta do peso de tentar sustentar a vida sozinhos. Muitos se aproximam de Deus apenas quando tudo desmorona, mas o Senhor nos chama para algo maior: relacionamento constante, comunhão diária, presença viva, orar sem cessar, como nos orienta a carta aos Tessalonicenses. Não significa repetir palavras o tempo todo, mas manter o coração sensível, dependente e aberto à direção de Deus em cada decisão. É aprender a incluir o Senhor nos pensamentos, nas escolhas, nos silêncios e até nas dúvidas.
Quando cultivamos essa proximidade, nossa fé deixa de ser reativa e passa a ser contínua. Não buscamos Deus apenas por respostas, mas porque reconhecemos que Ele é o centro da nossa vida. Assim, a confiança se fortalece e o coração encontra descanso, mesmo quando não há soluções imediatas. Viver dessa forma transforma a caminhada cristã em algo leve, verdadeiro e profundo, onde Deus não é um último recurso, mas o primeiro lugar onde o coração repousa. Para viver essa caminhada constante com Deus, somos convidados a aprender a andar pela fé e não apenas pelo que os olhos conseguem ver. A fé nos ensina a confiar, mesmo quando os sinais externos parecem contraditórios. A palavra nos lembra que nem sempre o que sentimos reflete o que Deus está fazendo. Enquanto a visão natural diz que nada mudou, a fé afirma que o Senhor continua trabalhando, mesmo em silêncio. Quando o corpo se sente fraco, a fé se apoia na promessa de que Deus fortalece os cansados e renova aqueles que esperam em Ele. Como está escrito em Isaías 40, esperar no Senhor não é passividade, é confiança ativa, é descansar sem desistir. Além disso, somos chamados a viver guiados pelo Espírito e não dominados pelas emoções ou impulsos da carne. Quando sentimentos intensos surgem, quando a tentação aparece ou quando a ira tenta governar as palavras, o Espírito Santo está presente para conduzir ao equilíbrio, à sabedoria e ao domínio próprio. Ele nos orienta a responder com paz, onde antes haveria reação, e com amor, onde antes haveria dureza. Viver dessa maneira não elimina os conflitos, mas nos ensina a traveseló-se com maturidade espiritual. É permitir que Deus governe não apenas os grandes acontecimentos, mas também as pequenas decisões que moldam o coração dia após dia. A palavra de Deus também nos prepara para compreender que nem toda dificuldade é apenas emocional ou circunstancial. Existe uma dimensão espiritual que não deve ser ignorada, embora nem todo dia difícil represente um ataque espiritual. A Bíblia nos alerta que a batalha espiritual é real e exige vigilância. Em Efésios, somos instruídos a nos revestir de toda a armadura de Deus para permanecermos firmes quando o dia mau chegar, não como uma possibilidade distante, mas como algo para o qual devemos estar preparados em momentos de pressão intensa, tentações mais fortes ou pensamentos de medo persistentes. Aquilo que foi construído dentro de nós se revela, por isso Deus nos chama a nos preparar diariamente. A verdade precisa moldar nossos pensamentos, protegendo-nos das mentiras que tentam confundir a mente. A justiça guarda o coração contra a culpa e a condenação. O Evangelho da Paz orienta nossos passos, mesmo em terrenos instáveis. A fé se levanta como um escudo contra acusações e enganos. A salvação nos lembra a quem pertencemos. E a palavra de Deus não deve permanecer apenas escrita, mas viva em nossa boca e em nossas atitudes. Quando estamos revestidos espiritualmente, não enfrentamos as batalhas com desespero, mas com confiança em quem Deus é e no cuidado constante que Ele exerce sobre nós. Além disso, a Escritura nos convida a viver com sobriedade e atenção espiritual. Somos chamados a estar despertos, conscientes de que o inimigo se aproveita da distração, do cansaço excessivo e da fé enfraquecida, não para gerar medo, mas para cultivar discernimento. Permanecer firmes na fé significa resistir, não com força humana, mas com confiança em Deus. Isso exige constância, permanecer perto de Jesus nos dias bons e também nos dias em que o ânimo parece menor. A fidelidade não é medida apenas
pela intensidade das emoções, mas pela decisão diária de continuar. Uma vida de oração consistente, uma obediência sincera e uma mente alimentada pela palavra criam um coração fortalecido. Viver pela metade espiritualmente nos torna vulneráveis, mas viver enraizados em Cristo nos traz segurança. Quando permitimos que a voz de Deus tenha mais peso do que as vozes do medo, da dúvida ou da pressão externa, nossa alma encontra estabilidade. Permanecer em Cristo é permitir que Ele molde pensamentos, palavras e escolhas. É confiar que, mesmo quando não percebemos, Deus está sustentando cada passo. Essa constância espiritual não nasce da perfeição, mas da rendição diária e sincera. Agora, com o coração alinhado e a fé despertada, nos colocamos diante de Deus em oração. Pai Celestial, Tu és o Senhor do tempo e da história, e nada na minha vida foge do Teu conhecimento ou do Teu cuidado. Hoje eu me aproximo de Ti, reconhecendo que existem situações que não consigo resolver sozinho e pesos que não fui criado para carregar sem ajuda. Por isso, entrego a Ti cada preocupação, cada decisão difícil e cada área onde me sinto limitado. Peço que intervenhas com Tua sabedoria e poder, agindo onde meus olhos não alcançam e protegendo-me de armadilhas que eu nem saberia identificar. Tua palavra me lembra que, se Tu estás comigo, nada pode prevalecer contra mim. Então, escolho abandonar a mentalidade de solidão e viver consciente da Tua presença real. Entra, Senhor, nos detalhes da minha vida. Conduz meus passos, guarda minhas escolhas e estabelece Tua paz sobre aquilo que hoje tenta me inquietar. Que eu aprenda a confiar não apenas no que vejo, mas no que Tu já estás fazendo em silêncio a meu favor. Senhor, eu Te peço que removas toda influência que não vem de Ti do meu caminho e que quebres toda a cadeia que tenta prender minha mente, meu coração e meu crescimento espiritual. Se o medo tem falado mais alto, que a Tua verdade o silencie. Se a ansiedade tem roubado minhas forças, que a Tua paz venha ocupar esse espaço. Se a tentação tem disputado minha atenção, fortalece meu interior para que eu escolha aquilo que Te honra. Tua palavra ensina que nossas armas não são humanas, mas espirituais e poderosas para derrubar fortalezas. Por isso, hoje eu Te peço, derruba todo pensamento que não concorda com a Tua verdade, toda prisão emocional, todo hábito que me afasta do Teu propósito. Renova minha mente, Senhor, e ensina-me a pensar de acordo com o Teu coração. Espírito Santo, ajuda-me a permanecer firme quando a pressão aumenta. Guarda minha casa, minha família e meu interior com Tua presença. Quando me sinto fraco, lembra-me de que não luto com minhas próprias forças. Recebo hoje o espírito de poder, amor e equilíbrio que vem de Ti. Acalma meus pensamentos e restaura minha confiança. Pai, eu me apego às Tuas promessas e descanso na certeza de que nada pode anular aquilo que Tu já declaraste sobre a minha vida. Quando me sinto atacado ou pressionado, lembra-me de que a Tua palavra é maior do que qualquer sentimento passageiro. Quando tudo parece me cercar, ajuda-me a perceber que a Tua presença está mais próxima do que os problemas que enfrento. E quando o cansaço tenta me vencer, recorda-me que és Tu quem renova as forças daqueles que esperam em Ti. Ensina-me a esperar com fé e não com ansiedade, a descansar sem culpa e a confiar sem medo. Treina minhas mãos para a batalha espiritual por meio de uma vida de oração constante, obediência sincera e confiança profunda nas Tuas promessas. Reveste-me diariamente com a Tua armadura,
firma minha mente na verdade. Guarda meu coração com justiça. Direciona meus passos no caminho da paz. Que a fé se levante como escudo e que a tua palavra esteja viva em minha boca, para que, quando os dias difíceis chegarem, eu permaneça de pé, confiante de que tu és Senhor sobre todas as estações da minha vida. Senhor Jesus, eu confio que tu és meu refúgio e minha defesa. Entrego a ti todas as situações que não consigo controlar e descanso na tua justiça. Guarda meu coração para que eu não permita que a amargura crie raízes e vigia meus lábios para que eu não fale movido pelo medo. Mesmo quando eu precisar atravessar vales difíceis, escolho não temer, porque sei que tu caminhas comigo. Hoje eu me submeto à tua vontade com um coração sincero, deixando para trás o orgulho, a resistência e a necessidade de controlar tudo. Fortalece-me para resistir ao mal e permanecer firme na verdade. Que a alegria que vem de ti seja minha força diária e que eu aprenda a responder à ansiedade com oração e à dúvida com fé. Eu escolho confiar em ti antes mesmo de ver os resultados e te agradeço antecipadamente por cada vitória que ainda se revelará. Recebe minha gratidão, minha entrega e minha confiança. Que toda a honra e glória sejam dadas a ti, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, escreva amém como um ato de fé. Que a paz e a graça do Senhor estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Se esta oração tocou você, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com quem precisa. Vamos juntos nesta corrente de oração. Que Deus abençoe.